Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a viverem de projetos elétricos profissionais faturando mais de R$10.000 por mês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a obrigatoriedade de trabalhar com apenas um aterramento. Será que na edificação eu tenho que ter vários aterramentos? Um aterramento para fotovoltaico, um aterramento para SPDA, um aterramento para instalação elétrica, um aterramento para a parte de telefonia? Ou eu posso apenas ter um aterramento para todo mundo? O que a NBR 5410 e a NBR 5419 falam sobre isso? Você vai aprender agora. Vamos lá! Então uma coisa que tem que ficar clara, a primeira coisa que tem que ficar clara, não confunda jamais o aterramento da concessionária, que a gente chama de aterramento funcional, o aterramento do padrão de entrada com o aterramento da instalação elétrica. E aqui eu estou mostrando as fundações justamente porque é o que a NBR 5410 pede de principal aterramento, primordialmente, preferencialmente as fundações. E eu vou explicar o porquê. Mas observa bem, existem dois aterramentos numa instalação elétrica, em qualquer instalação elétrica. O aterramento que faz com que o neutro fique no potencial mais próximo possível de zero, que tem apenas esse único objetivo, que é o aterramento do padrão. E o aterramento da instalação elétrica em si, para justamente a fuga de corrente ir para a terra, numa falta fase massa, em algum problema da instalação. Eu preciso ter esse aterramento para essa corrente escoar para a terra. Então esse é o princípio. Para a terra que a gente fala é o aterramento, né? Não necessariamente vai ser a terra, pode ser as fundações. Mas o que eu quero que você entenda são aterramentos diferentes e com funções diferentes. O aterramento da concessionária é um aterramento específico com o objetivo de deixar o neutro no potencial mais próximo possível de zero. Porque se eu deixo o neutro no potencial mais próximo possível de zero, a diferença de potencial entre fase e neutro vai dar o nosso querido 220 ou 127 que a gente busca. Se eu tiver potencial no neutro, isso significa que potencial da fase com potencial do neutro vai me dar, às vezes, uma tensão menor do que a tensão que deveria chegar. Se esse neutro tiver com 3 volts, vai dar, ao invés de 220, vai dar 217 volts de entrada, que a diferença de potencial aqui diminui com a da fase de cá. Então isso é muito interessante a gente conseguir entender. O neutro ele precisa ser aterrado para deixar o potencial mais próximo possível de zero, para que a diferença de potencial não afete a tensão que chega na instalação. Esse é o objetivo do aterramento que está aqui do padrão, que toda concessionária pede. Agora, o aterramento da instalação elétrica em si, que está na instalação elétrica em si, esse é o aterramento já para seccionamento automático da alimentação. Esse já é o aterramento para a corrente de fuga escoar para a terra. É o aterramento de proteção, e aqui é justamente o aterramento funcional. Por que chama funcional? Pessoal, de um jeito para você nunca esquecer, para funcionar a instalação com a tensão adequada. Agora, o aterramento da instalação elétrica é o aterramento do quê? Do seccionamento automático, é o aterramento para a corrente de escoar para a terra, é o aterramento de proteção. Observa? Então, este aterramento é o aterramento de proteção e este aterramento é o aterramento funcional, é o aterramento de funcionamento da edificação. Então, existem dois aterramentos, essa é a primeira coisa. Mas o nosso tema da aula de hoje é o quê? Será que é obrigatório trabalhar com apenas esse aterramento? Ou porque na instalação elétrica eu tenho dados, na instalação elétrica eu tenho SPDA, na instalação elétrica eu tenho, além de dados e SPDA, eu tenho aqui, por exemplo, fotovoltaico. Cada um desses itens aqui, será que tem que ter eu tenho a subestação? Cada um desses itens tem que ter um aterramento totalmente separado? Deixa eu falar para vocês. Vamos para o que a NBR 5410 fala para a gente. Olha o item 64111. Esse item aqui é famoso. Toda edificação deve dispor de uma. Ela não está falando 2, 3, 4, 5, 6. Toda edificação tem que ter 6 infraestruturas de aterramento. Não! Olha o que ela fala para a gente aqui nesse item. Toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento. Não é 2, não é 3, não é 4, não é 5. É uma infraestrutura, denominada eletrodo de aterramento, com as seguintes opções. Agora, nessa uma infraestrutura, e aqui, quando ela fala edificação, é edificação por completo. Ou seja, a edificação por completo, com todos os seus sistemas, ela deve dispor de uma única infraestrutura de aterramento. É isso que ela fala pra gente. Não de 2, não de 3, não de 4. E aí a primeira infraestrutura de aterramento que ela fala pra gente é qual?
preferencialmente. Essa aqui é uma palavra muito importante no NBS 5410, porque ela está falando que o que é melhor. Quando a NBS 5410 fala preferencialmente, ela está falando preferencialmente o quê? É melhor que seja isso, ao invés das outras opções. Então vamos priorizar a primeira opção. Priorizar o quê? A primeira opção. Preferencialmente. O uso das próprias armaduras do concreto das fundações. Armadura dos concretos das fundações. Que armadura é essa, Moacir? É isso aqui, ó. Isso aqui é o chamado de aterramento perfeito. Por quê? Essas fundações, elas vão estar envoltas em concreto que tem uma resistência baixa. E cada um desses elementos metálicos aqui, desse aço, forma uma seção imensa transversal. É a melhor seção possível. Isso aqui é como se fosse um conjunto de uma seção imensa, que conduz uma corrente imensa a uma resistência baixa. Então, em caso de falta fase massa, a corrente vai tender a escoar para a terra. Porque esse é o objetivo do aterramento. Logo, a fundação é a melhor escolha, é a preferência da NBS 5410. Ó, a preferência da NBS 5410. O uso das armaduras do próprio concreto das fundações. E aí ela pede para ver o item 64119. O que fala nesse item 64119? É justamente isso aqui, ó. Nos casos em que a infraestrutura de aterramento da edificação for constituída pelas próprias armaduras, ou seja, se eu usei essa linha A aqui na minha edificação, eu posso considerar que as interligações naturalmente existentes entre esses elementos são suficientes. Ou seja, essas interligações aqui que existem, elas são suficientes para que eu tenha um sistema completo de aterramento. Então, muita gente pergunta, mas eles têm que estar soldados com uma via solda elétrica, esses aços? Não! O próprio arame recozido já é suficiente para que as armaduras sejam uma coisa só, tenham uma seção transversal imensa e consiga ser o aterramento perfeito. A própria NBS 5410 está falando isso para mim neste exato item aqui, no 64119. Então, primeira coisa que a gente pode entender, toda edificação deve dispor de uma infraestrutura. Não é duas, não é três, não é quatro. A própria infraestrutura preferencial da NBS 5410, que são as armaduras de concreto das fundações, ela existente da maneira que é executada, já são suficientes para serem trabalhadas. Tá certo? Então, armaduras de aço, estacas, blocos de fundação, viga baldrame, todo mundo já está preparado na própria execução para ser um aterramento. É isso que a gente precisa entender. Mas aí ela dá também outras opções. Uma segunda opção, o uso de fitas, barras ou cabos metálicos imersos nos concretos das fundações. E aí ela fala que isso aqui tem que ser imerso a pelo menos uma profundidade de 0,5 metro. E as dimensões dessas fitas estão na tabela 51. Mas aqui ela fala que a fita, a barra, o cabo deve ser envolvido por uma camada de concreto de no mínimo 5 centímetros de espessura. Então essa fita, essa barra e esse cabo que está imerso no concreto das fundações, elas precisam ter pelo menos 5 centímetros de espessura de concreto. Isso é importante a gente conseguir entender. Então, o sistema seria esse aqui, ó. Eu, fita com barra ou com cabo, faço a volta na minha edificação, coloco 5 centímetros de concreto acima deste cabo, desta fita, e aí eu tenho uma segunda opção de aterramento. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, se eu já estou na fase das armaduras dos concretos de fundações, se eu já estou na fase de fundação, é melhor eu trabalhar justamente com a armadura ao invés de pôr um cabo. Só se eu realmente não puder fazer isso e não for autorizado pela edificação. Tá? A gente tem a linha C também. A linha C fala pra gente, uma infraestrutura, o que ela fala? O uso de malhas metálicas enterradas no nível das fundações, cobrindo a área da edificação e complementada por haste se precisar. Moacir, quando que vai precisar? Verifica depois o aterramento da 5419, que pode ser que você precise de haste adicional. Caso contrário, aqui na 5410 não vai precisar. Posso fazer uma live somente sobre isso para vocês conseguirem entender. Tá? E aqui, qual que seria? Já passei das fundações, Moacir, e agora? Aí você faz esse anel em volta que ela está pedindo, mas ainda no nível das fundações. Uma coisa é eu estar na fundação, usar a fundação. Segunda coisa, eu estar na fundação, colocar uma fita, uma barra ou um cabo, colocar 5 centímetros de concreto. Outra coisa é, a fundação já fez, está começando a subir. Aí o que eu faço? Coloco aqui em volta. Essa é a linha C. Um anel, uma fita, uma barra, um cabo em volta. Essa é a linha C, tá?
Então, a fundação já está lá em cima, já concretei, eu já passei dos 5 centímetros de concreto, ainda posso colocar lá. Percebe? Essa é a linha C. Aí, a gente tem a linha D. A linha D é o quê? A edificação já está lá em cima. Vou circundar o perímetro da edificação e complementar quando necessário por arcos verticais. Então, ó, a edificação já está lá em cima. Pô, Moacir, a edificação está em cima, não usei as fundações. Aí você faz um anel em volta dessa edificação. Faz um anel em volta todo dela e complementa com hastes verticais ou cabos dispostos radialmente os pés de galinha. Os pés de galinha que ela fala, pessoal, é essa configuração aqui. Tá? Geralmente é uma configuração dada por uma haste, outra haste e o cabo assim, ó, dessa forma. Pé de famoso, lembra um pé de galinha, não é verdade? Dessa forma. Isso complementado com haste quando precisar. Mas nesse caso não precisa. Se for só a instalação elétrica e não envolver SPDA, muitas vezes não precisa. E eu vou fazer um vídeo só para poder explicar isso para vocês conseguirem entender. Mas entende o processo? Ou eu faço um anel em volta, ou eu uso as fundações. Ou, dentre isso, no meio das fundações eu faço um anel lá em volta também, no meio dessas fundações. Muito importante a gente conseguir entender isso. E aí você fala, Moacir, é o mesmo aterramento para todo mundo? Toda edificação, todo mundo, independente do aterramento é o mesmo? Olha o que a norma fala para mim no 64113. Com as opções de eletrodo indicadas no 64111, que eu acabei de mostrar para vocês, são também reconhecidas pela 5419, que é a norma de SPDA. E elas podem e devem ser usadas conjuntamente pelo Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, ou seja, é o mesmo aterramento. A própria NBS 5410 fala que é o mesmo aterramento. Então nós precisamos acabar com essa discussão e pensar nas maneiras que nós vamos executar esse aterramento, ao invés de falar, não, tem que ser um aterramento para cada um. Aterramento para cada um causa uma diferença de potencial principalmente muito grande, principalmente se você está trabalhando com SPDA. Então, você cria caminhos da corrente de raio para todo e qualquer ponto se você trabalhar com vários tipos de aterramento. E eu quero no mínimo um caminho só, e pelo menos um caminho só. No mínimo e no máximo. E aí, é só a 5410 que fala que os dois aterramentos têm que ser o mesmo? Não. Olha a 5419, isso aqui é a parte 3 da NBS 5419, item 5.4. Sobre o ponto de vista da proteção contra as cargas atmosféricas, uma única infraestrutura, que nem a 5410 está falando, uma única infraestrutura de aterramento integrada é preferível e adequada para todos os propósitos, ou seja, o eletrodo deve ser comum a atender à proteção contra as cargas atmosféricas, energia elétrica, sinal e etc. Então, quando alguém me pergunta, Moacir, eu tenho uma máquina para aterrar numa indústria. Se você já tem um aterramento lá próximo dessa máquina, que é da edificação, você faz o aterramento da edificação, coloca no mesmo potencial. É o mesmo aterramento. Percebe? Se eu tenho outro elemento que eu preciso aterrar de forma separada, aproveito o aterramento da edificação para usar, porque eu crio uma diferença de potencial inexistente aqui nesse caso. Porque eu quero na minha edificação é o quê? Equipotencialização e não diferença de potencial. Tudo na instalação elétrica eu busco a equipotencialização e não o contrário. E é para isso que o aterramento existe. Entenda que o aterramento é como se fosse uma chapa metálica que te protege e ela tem que ser inteiriça, uma base inteiriça e única para tudo. Então é essa a ideia que você precisa ter para aterramento. É o mesmo aterramento para todos os sistemas de uma instalação elétrica. E se eu for inclusive aterrar uma máquina, que essa máquina seja aterrada no próprio aterramento da edificação. Para que a equipotencialização exista em toda a minha edificação, seja ela comercial, seja ela industrial, seja ela residencial. Muito bem, espero que você tenha entendido que a gente precisa de apenas uma única infraestrutura de aterramento para toda a instalação elétrica. Aprendeu com esse vídeo? Então curte. Aprendeu com esse vídeo? Se inscreve no nosso canal. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Eu vejo muita gente que assiste os meus vídeos, mas não está inscrito. Se inscreve no nosso canal. Compartilha esse vídeo e deixa o seu comentário e a sua sugestão para próximos vídeos. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.